Olá, eu sou o Felipe, estamos de novo no quadro Palavra do Consultor. Hoje nós vamos falar sobre a recomendação do solo, o que nós fazemos com a análise quando ela chega aqui para a gente do laboratório. Relembrando, nós fizemos uma coleta bem feita, com GPS, estratificada, nós levamos a um bom laboratório. Para quê? Porque a gente não pode ter um erro do laboratório. Se a gente está caprichando desde o começo, é importante que o laboratório seja confiável. E também a análise do solo, ela não pode ser uma análise simples, porque senão eu vou ter um parâmetro simples, uma recomendação simples, e não é isso que a gente procura. Nós procuramos uma análise mais tecnificada para ter uma recomendação mais tecnificada e com certeza um resultado melhor. A partir daí nós avaliamos o que na análise do solo? A análise do solo, ela vai servir para a gente colocar o ambiente de produção em ordem, que seria o grosso da coisa. Para você começar a floresta, você tem que ter o mínimo, que seria um solo corrigido e adaptado. Dessa forma nós vamos avaliar principalmente cálcio, magnésio e potássio, que são as três bases em maior quantidade no solo, e o fósforo, via fósforo remanescente, que é muito importante. Isso a gente não pode esquecer de pedir isso numa análise do solo, que sem isso daí fica muito complicado você fazer uma recomendação de fósforo bem precisa e econômica, porque você pode ter um nível de fósforo no solo e uma disponibilidade X. Então cada solo tem sua disponibilidade, sua absorção, sua relação fósforo no solo, fósforo livre para a planta. Então é muito importante a gente conhecer isso daí. Partindo daí, nós definimos toda a adubação, via calcário, calcítico, dolomítico e fósforo, tanto solúvel quanto fosfato natural, que ele é insolúvel, ele se libera gradativamente ao longo do desenvolvimento da cultura, né? E isso é muito importante, porque no início você precisa ter uma fonte solúvel e no decorrer da floresta você precisa ter uma continuidade desse aporte nutricional. Então nós precisamos ter também um trabalho com uma fonte insolúvel. E com relação a potássio, que também é um dos elementos aí que a gente tem um grande custo, né? A gente não precisa chamar de custo, mas um grande investimento, ele tem que ser muito bem pautado para que ele seja equilibrado no solo e ele não ultrapasse os limites, porque você vai ter um gasto muito alto, porque ele tem um custo elevado por tonelada, e você vai ter um prejuízo muito grande se aplicado em doses inadequadas, prejudicando também a absorção de cálcio e magnésio. Partindo daí, nós vamos ter que aplicar todos esses insumos no solo. Então nós temos que lembrar de algumas coisas, alguns conceitos químicos, vamos dizer assim, básicos, né? O calcário, ele é um sal da família 2A, da tabela periódica, né? É um carbonato de cálcio, que o cálcio está na família 2A, e o magnésio também. Uma característica dos cátions da família 2A é que eles são insolúveis em água. Então não adianta eu achar que eu vou aplicar o calcário e ele vai se dissolver na chuva e vai percolar no perfil, fertilizando as camadas mais profundas do solo, que seria de 0 a 20 centímetros. Isso não vai acontecer. Então nós precisamos incorporar isso ao solo de alguma forma. Ou posso usar arado de aivecas, arado de disco, gradão, né, desde que ele aprofunde 20 centímetros no solo. Tanto é que nós calculamos a dose para 20 centímetros, então não adianta nada eu colocar só na camada superficial, eu estaria concentrando a dose total do calcário apenas na camada superficial. Isso é muito importante, porque senão eu posso atrapalhar todo o nosso planejamento que foi calculado mol a mol, né, na análise do solo, para nutrir a camada de solo de 20 centímetros. E me perguntam muitas vezes, é muito calcário, às vezes 10 toneladas, 8 toneladas, 5 toneladas, às vezes 14 toneladas, né, na região sul do Paraná, às vezes próximo a 20 toneladas. O que é muito para um solo? Muito é alguma coisa que você aplique além da sua capacidade, isso é considerado muito. Agora, se for uma quantidade elevada que esteja dentro da capacidade de absorver e reagir do solo, não é muito, entenderam? Então você pode aplicar tranquilamente um calcário, seja qual for a dose, desde que ela tenha sido calculada respeitando a CTC do solo e respeitando cada base na sua proporção ideal na CTC do solo. Então, dessa forma, se você fizer esse cálculo correto, você pode aplicar sem medo a quantidade recomendada de calcário. Então, pessoal, feito isso, nós estamos com o nosso solo equilibrado, e é tudo que a gente busca, né? Porque nós temos uma planta que vai fazer a comunicação do solo com a parte aérea, que seria
a produção de madeira ou de qualquer outra cultura, no nosso caso o eucalipto, né? Ou outra floresta. E isso tudo vai ter que ser feito corretamente. Então, quando for fazer na propriedade, nunca planta primeiro para depois fazer a análise do solo, né? Então, coloque isso no seu planejamento, paute as operações certinho para você ter um resultado bacana. E quando for fazer, escolha um bom laboratório e depois disso você vai ter que ter alguém que vá fazer essa recomendação com critérios e respeitando a ciência aí, vamos dizer assim, né? Para não comprometer um resultado de uma amostragem bem coletada, de uma análise bem feita no laboratório, e daí precisamos ter uma recomendação bem feita. Para quê? Para a gente chegar na fazenda e aplicar tudo o que for necessário, incorporar do jeito que deve ser feito, determinado na análise do solo e nos conhecimentos agronômicos, para poder ter um resultado bacana. Dessa forma, nós alcançamos aí um bom resultado de nutrição posterior da sua floresta. E feito isso, nunca deixe de procurar um profissional da área, seja engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, que tenha habilitação e que tenha conhecimento na área para poder aproveitar, digamos assim, todo o seu planejamento, sua análise e sua amostragem. Até o próximo Palavra do Consultor. Muito obrigado.